Olá, é educação, é conhecimento, é cultura, informação também. Hoje o Eureka está na série Profissões e nós estamos recebendo nesse momento a professora de língua portuguesa, professora doutora Maísa Cardoso. Veio nos contar então como foi a trajetória da professora até chegar o momento em que fez como curso superior a Faculdade de Letras. E também, nesse momento, ela já está trazendo uma novidade para nós, porque ela também é contadora de histórias, porque ela também acaba de lançar, ou pelo menos de terminar, o primeiro livro que vai demonstrar para nós daqui a pouquinho. Obrigada, professora Maísa, pela sua participação na Eureka. Obrigada, Regina. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. O privilégio de estar falando de educação, falando de livros, de leitura, que é aquilo que move a minha vida. É muito bom. Professora Maísa, como você fez a sua escolha profissional? Já era desde muito cedo que você gostaria de fazer alguma faculdade que fosse na área do magistério? Olha, não. Eu, inicialmente, eu estava em dúvida entre jornalismo, direito, mas como eu gostava muito de leitura, né, de ler, de escrever, eu comecei a pensar nisso. E aí depois, assim, na época da faculdade, do vestibular, eu decidi, assim, 2 semanas antes da inscrição, eu falei, vou fazer letras. E aí me inscrevi, passei. Sim. E comecei a cursar. Você não estava, então, nem um pouco definida. Mas quando você fez aquela escolha em letras, mesmo que foram nas 2 últimas semanas, Sim. 3 últimas semanas, havia já uma inspiração, aquela referência que você gostava das aulas? Foi um professor ou foi, então, a família? Isso é bem interessante, né, Regina? Porque os alunos ficam com muita dúvida, né, na hora de escolher. E o que me moveu na escolha? Eu não tinha em casa professores, mas me moveu aquilo que eu gostava de fazer. Então eu adorava ler e adorava escrever. Então eu fui, me parece que a minha procura no curso foi mesmo atendendo algo que era meu, que já estava em mim. Então eu já gostava de escrever, já gostava de ler. E eu pensei, bom, esse curso é um curso que pode me favorecer nesse sentido. E, em princípio, eu pensei em trabalhar com revisões de textos, escrita, né? Sim. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, aí eu comecei a exercer a profissão, né? Ser professora, docente, e comecei com produção textual, inclusive. Mas no início, me parece que o que me moveu foi algo que eu gostava de fazer. É uma dica que às vezes eu dou para os alunos. Tente conhecer um pouco mais sobre você, porque é aquilo que você gosta, aquilo que está ali, que sai mais fácil, né? Então, assim, entre aspas, fácil no sentido de que é talento, é dom natural, né? Então, assim, eu gostava de escrever, eu sempre estava lá escrevendo alguma coisa. Na 4ª série, e até tem quero contar isso para todos, no meu livro eu faço referência, no livro que eu estou lançando, que é a Fábula da Formiga Bernadette. Que nós já vamos comentar sobre o livro. Isso mesmo, a bastante. E aí eu coloquei aqui, na minha biografia, aqui no final, eu fiz uma homenagem a um professor, inclusive. Que bacana. A um professor Abdala. Sim. Porque o Abdala é um professor do 4º ano, e eu levava poeminhas para ele. Eu dobrava, eu me lembro disso, eu não lembro que eu escrevia, eu não tenho isso, não tenho mais. E eu lembro que eu chegava para ele, né, e eu falava, eu entregava, e ele lia, e ele falava assim, eu quero que você continue escrevendo, Maísa, eu adoro ler o que você escreve. Eu saía dali morrendo de felicidade. Entregava um papelzinho dobradinho para ele, assim, né? Nada tão elaborado. E aquilo me dava uma alegria de saber que o que eu escrevia, ele gostava. E ele, para mim, é uma referência de professor, porque ele sempre era muito afetivo na hora de dar um feedback, na hora de falar com o aluno, né, com os colegas. Então eu percebia, e isso eu guardo na minha memória. Eu acabo dedicando para ele
esse livro porque foi o primeiro, né, que olhou para minha escrita com um olhar afetivo e com um olhar de estímulo. Olha, continue escrevendo. Né? Então eu acho que são essas pistas que a vida vai dando pra gente, né? E esse conhecer, olha, eu gosto disso, isso me dá alegria, isso é bom pra mim, eu gosto, isso me faz bem. Né? Então acho que eu penso que foi por aí que eu caminhei. Realmente é importante a presença de um professor na caminhada, na trajetória de um estudante. Já entrevistamos vários profissionais das mais diversas áreas e sempre quando eu faço a pergunta sobre uma referência, sobre alguém que estava presente, que o profissional atual teve como inspiração para a escolha profissional, sempre acaba citando um professor. Mesmo que foi um professor, como no seu caso, que participou da sua vida quando você ainda era uma menininha, deveria ter uns 9 anos, mais ou menos, né? Assim como foi alguém que já estava no ensino superior, né? Já aconteceu casos assim, do profissional de marketing, o Douglas Zella, que nós gravamos recentemente também. E o programa já subiu para o YouTube, Instituto Educacional Eureka, já está lá com todos os nossos programas gravados até o momento. E o Douglas Zella falava então de um professor que ele conheceu quando ele já estava no ensino superior fazendo administração. E ele começou também a perceber o quanto era importante uma determinada área e que foi mais ou menos isso que acabou o levando para o marketing depois. Então, a figura do profissional da educação, do professor, sempre presente nas nossas escolhas. É impressionante. Eu penso que, infelizmente, né? Nós não temos essa valorização social, né, em muitos aspectos, em muitos lugares e contextos da sociedade, mas a gente sabe o quanto o professor, ele marca histórias. Né? E eu gosto de pensar que marca positivamente, principalmente, né? Pode marcar positivamente essa fala. Certo, muito bom. Bom, você falou então o estímulo pela escrita, que você também foi bastante estimulada pelos seus professores das séries iniciais, é isso? Sim, nas séries iniciais. E eu lembro que daí na faculdade, no ensino médio o que acontecia, né? Então nas dinâmicas de sala de aula, então aí, por exemplo, eu lembro de uma professora de português, ela fazia o quê? Nós fazíamos os textos e ela pedia para reunir em grupos, em 5, 4, e aí todos liam, cada grupo, cada um lia o seu texto, e ele escolheu um. E eu lembro que sempre o meu era o finalista, né, daquela brincadeira, daquela atividade de leitura, que era eu acho interessante, porque tinha ali leitores, eles compartilhavam as leituras. Então eu lembro disso. Então eu sempre pensava que que eu escrevia de um jeito bacana, que alguém gostava de ouvir, de ler, né? E aí na faculdade eu lembro a professora Janete Knop, maravilhosa, uma querida. Janete também escreve de Maringá. E eu lembro que a Janete, uma vez, ela pediu um trabalho, um texto sobre autobiografia, a sua autobiografia. E eu lembro que eu escrevi um haikai, um poema curto. Escrevi na atividade e entreguei isso no primeiro ano da faculdade de letras lá na Universidade Estadual de Maringá. E eu lembro que ela falou, nossa, mas que legal. E ela colocou no quadro, né, escreveu no quadro, falou, olha a autobiografia da Maísa. E era um poeminha com o meu nome, como um acróstico. E aí eu falei, nossa, ela chamou atenção para todo mundo e tal. Eu falei, que legal. E isso foi marcando, né, Regina? Mas depois eu fui na faculdade, eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar. E com produção, sempre, né, fui para o mestrado. E aí no mestrado acabei entrando na área de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Isso é muito bom e que nós vamos deixar também para o segundo bloco. Por enquanto nós vamos fazer um intervalozinho rapidinho, já voltamos com vocês.
Programa Eureka, série Profissões. Hoje, durante o primeiro bloco, nós conversamos com a professora doutora Maísa Cardoso, que fez alguns comentários como foi e como se deu a escolha dela para a Faculdade de Letras. Também contou que recebeu muito estímulo de um determinado professor que a fez se sentir mais segura para a escrita. Recebeu os estímulos de escrita necessários para ter vontade de também escrever a primeira obra literária, que ela vai contar daqui a pouquinho para nós. Antes eu vou perguntar aqui para a professora Maísa, como foi então a sua trajetória profissional depois de formada na Faculdade de Letras? Você já começou a trabalhar ou ainda foi fazer o mestrado, doutorado na sequência? Não, Regina, foi muito interessante o que aconteceu. Uhum. Eu estava trabalhando como secretária com em um escritório de advocacia. Certo. Mas eu não me sentia... Eu não gostava, porque eu queria trabalhar na minha área, né? Eu falei, eu quero trabalhar com o que eu estou estudando. Sim. Estava no primeiro ano. Eu lembro que eu cheguei na faculdade e falei para uma amiga minha, Cláudia Sandri, que eu gosto muito, trabalhamos 10 anos juntas. Eu falei, eu conversando assim na faculdade, falei, Cláudia, a Cláudia estava trabalhando numa escola de produção de texto que foi muito forte e enérgica em Maringá na década de 80 e 90, até 2000 e pouquinho, que é a Ateliê de Redação, do Nailor Marques Júnior, que foi meu primeiro mentor aí, né, na produção de texto. E ela estava trabalhando lá. Daí eu falei, olha, Cláudia, quando aparecer alguma coisa lá, você me avisa? Se aparecer uma vaga e tal. Ela, tá bom. Uhum. Na outra semana, ela me chega e fala assim, Maísa, o Nailor quer falar com você. Eu estava no primeiro ano da faculdade. E aí, então fui. E ele falou, ele gostou, ele pediu um texto, escrevi, ele gostou, ele falou, vamos então, você vai ser estagiária aqui com a gente. E aquilo abriu para mim um horizonte, porque no ateliê de redação, na escola de produção de texto, então eu trabalhava com texto, eu assistia às aulas dos professores que já eram muito importantes na área, assistia para que eu pudesse assessorar os alunos depois. Então aprendi muito em diálogo com a faculdade. E aí começou a minha trajetória na produção de texto, porque daí eu me apaixonei por gênero textual, por discurso, pela gramática que exige ele também, né, e os diversos estilos literários. Comecei a fazer esse caminho e fiquei aí 10 anos, pelo menos. Fiquei 10 anos trabalhando com cursos de produção de texto para todo tipo de demanda, né? Seja para concurso público, para vestibular, né? Tribunais. E depois fui para cursinho, colégio, em princípio particulares. E depois eu tentei... Aí eu fui para o mestrado. Depois do mestrado, fui para a faculdade, fiz um trabalho de contratada, né, em faculdades particulares e também em 2 públicas, na Unespar, Paranavaí, e em Maringá. E aí eu fiz depois do mestrado, fiz o doutorado, tentei o doutorado, passei o doutorado aqui em Curitiba. E aí vim para cá. Há quanto tempo você está em Curitiba, professora? Eu cheguei em 2015, né, Então já tem um bom tempo aqui. E em 2015 eu passei no doutorado e fui chamada no concurso do Estado. E hoje eu sou professora concursada, estou atualmente no Colégio Estadual Guarda Mirim do Paraná. Né? Quero mandar um beijo, um abraço para os meus alunos, né? Eu sou apaixonada pelos meus alunos, né? Então, assim, eu acho que se tem uma coisa que eu acredito, sabe, Regina, e eu acho que não sai de moda, é o afeto, é o respeito em relação ao outro. Então, os meus alunos, eu tento, né, claro que a gente pode errar como humano, assim, sempre pode acontecer, mas eu tento no máximo ser amorosa, porque aprender com afeto, eu acho que é muito melhor. Eu acho que não existe outra maneira de aprender senão com afeto. O afeto me ensina mais. Né? Então, um abraço, um beijo para vocês, queridos, porque vocês fazem diferença na minha vida. Aproveitar. Muito bacana isso. Mas eu vou pedir para nós colocarmos algumas fotos que você trouxe. Sim.
Que você trouxe várias. Então, nós vamos... Eu gostaria que você comentasse brevemente cada uma das imagens que forem aparecendo. Nesse momento... Isso. Aí eu fiz um trabalho de mediação, formação e mediação, formação em contação e mediação de histórias. São assistentes sociais e técnicos do FAS aqui de Curitiba, Sim. que estão com uma proposta muito forte dentro da política atual do programa do FAS, que é um momento de contação dentro do FAS, nos grupos que o FAS tem, né, e Casas Lar e outros grupos. E eles precisavam de formação, né, e eu fui chamada para fazer essa formação para contar um pouco como fazer essas contações, essa mediação, como mediar o livro. Muito trazer bom. esse livro aí como um lugar de diálogo, de compartilhar experiência Certo. e de saberes. Então, você foi convidada pela Fundação de Ação Social, aqui em Curitiba, para você fazer essa aplicação. Isso. Mas vamos passar para outra foto? Então, nesse momento, você estava com quem? Olha só, eu tô com esses piticos aí, olha só. Todos atentos a uma história. Eu fui falar, fui convidada como voluntária, né? Eu tenho feito aí um trabalho de mediação e contação. Certo. E em alguns momentos eu faço como voluntária. E uma diretora aqui do município aqui do município de Curitiba me chamou, da cidade de Curitiba, para fazer uma fala sobre adinkras, porque eu faço uma fala, tenho um trabalho de formação antirracista. E aí ela me chamou para falar sobre adinkras, que são símbolos de uma cultura agã, ancestral, e que trazem provérbios africanos. E aí eu estava trazendo para as crianças, fiz uma adaptação para a apresentação e eu estava contando uma história para eles, que é uma lenda africana, a canção do povo africano. Né? E aí eu estava contando para eles, e aí eu estou com o símbolo, né, de um bebezinho, que eu estava abrindo aí essa formação numa escola de Curitiba. Tenho feito algumas falas ou oficinas. Aí é uma oficina de adinkras para essas crianças, uma oficina antirracista. Certo. Vamos passar então mais uma foto, porque depois eu vou pedindo para a professora para apresentar para nós a produção. Passamos mais uma, por favor. Isso, aí estou eu com a Bernadette. Então, esse vai ser o primeiro lançamento do livro da professora. Foi o primeiro que você sentiu aquela vontade de escrever? Então, eu tinha alguns originais, mas ele foi o primeiro que me veio assim, é esse que vai sair primeiro. Eu tinha outros, inclusive, mas ela foi a primeira. Okay. E ela fala sobre... Eu só vou pedir para o Eduardo, então, Eduardo, você pode tirar a foto, que eu vou pedir para a professora ficar segurando, que nós estamos aqui com um original do livro. Vamos lá, professora. Ele já está em mãos, né? Então, a formiga... A fábula da formiga Bernadette. A fábula da formiga Bernadette. Vejam lá. Isso. O que é a Bernadette? A fábula, né? Uma fábula é um gênero instrucional. Ele vem para trazer um ensino, um aprendizado, para trazer algo para me deixar... Né, e quer me deixar uma mensagem. E a Bernadette, ela vai trazer uma mensagem para a gente sobre limites. A Bernadette, Regina, é aquele tipo de pessoa, de formiguinha, que você talvez conheça alguma pessoa, assim também, que não sabe dizer não. A Bernadette só diz sim para tudo. Só que acontece alguma coisa na história, porque ela começa a ficar exaurida, ela começa a ficar cansada. Ela começa a ficar doente, inclusive, sabe, Regina? E aí, a coisa desanda, porque ela começa a falar não para todo mundo. E aí, é claro que a rainha, que eu preciso mostrar a rainha... Houve um desequilíbrio. Primeiro ela não conseguia dizer não, depois ela falava não para todo mundo. Aí ficou desequilibrada. Muito bem, Regina, é isso mesmo. Aí a nossa rainha, essa ilustração maravilhosa, pessoal, foi feita pelo querido, maravilhoso Rogério Borges, que é um nome na ilustração brasileira, né? 50 anos de ilustração, eu, você, com certeza já lemos muitos livros ilustrados pelo Rogério Borges. E a minha rainha, a rainha vem dar um conselho para Bernadette sobre exatamente isso, Regina, sobre o equilíbrio. Olha só. E vai explicar. E aí ela dá para Bernadette um bambolê. Aqui tem um bambolezinho, né? E esse bambolê é um símbolo que eu coloquei na história para especificar, olha aqui, né?
Para especificar o quê? Eu preciso dar limite para as pessoas. Muito eu tenho bom. um limite. Né? As pessoas bom. precisam saber o limite que eu quero dar para elas. Eu não posso deixar que elas não adivinham. Eu preciso dizer. Então, esse limite, ele é curador. Né? Ele é respeito. Então a Bernadette vem falar sobre respeito ao limite, cuidado comigo, cuidado com o outro. A minha bondade é bondade para o outro também. Né? Muito bom. Quando será lançado, professora? Já está disponível. Quem tiver interesse, está no meu Instagram, maisacardoso.escrita. Quem quiser, é só pedir ali no inbox, a gente envia para todo o Brasil. maisacardoso.escrita no Instagram, ok? Isso. E o lançamento eu vou estar disponibilizando nas minhas redes sociais, mas a gente tem uma data prévia para dia 29 de junho. Eu vou estar recebendo convidados e a gente vai estar. E tem música, tá, Regina? Opa! Tem musiquinha também aqui. Bem, então fica a dica para que vocês que estão nos acompanhando também darem uma passadinha no Instagram da professora maisacardoso.escrita e também já poderão fazer solicitações da Fábula da Formiga Bernadette. Professora, nós temos que encerrar o programa Eureka, mas eu agradeço novamente a sua participação e por todo o conhecimento que você nos deixou nessa área, tanto da linguística quanto da própria escrita. Obrigada mais uma vez. Um prazer, muito obrigada, Regina. Obrigada a todos aí que estão nos acompanhando. Programa Eureka fica por aqui. Obrigada mais uma vez pelo seu acompanhamento, pela sua audiência. Até o próximo programa.